Olá, começamos agora mais um Peneirão e no dia 9 de agosto nós comemoramos o Dia dos Pais. E para homenagear a todos os pais, nós vamos contar a história de Marcos, Bruno e Pedro, a família Fezzi. E hoje o Peneirão está muito especial. Nós vamos falar com a família Fezzi e nada melhor que começar com Marcos Fezzi. Seu Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. A satisfação é nossa também participar do programa de vocês, programa de que é bastante olhado, bastante ouvido por toda a comunidade de Novo Hamburgo, especialmente a torcida anilada. Eu já dou a minha saudação aqui e um sucesso para o programa de vocês. Um amor que não tem como explicar, um amor que só aumenta, um amor que é passado de geração para geração na família. E tudo começou com o pai de Marcos Fezzi. O Novo Hamburgo entrou na família Fezzi, por minha parte falando, através do meu pai, que desde que eu era criança, já meu pai era dirigente de Novo Hamburgo. Ele foi vice-financeiro muitos anos, foi vice de futebol do Novo Hamburgo também. Então já através do meu pai se iniciou, e eu com 4 anos, a primeira partida que eu me recordo do Novo Hamburgo, assim que eu posso dizer realmente de sã consciência, que eu assisti a um jogo do Esporte Clube Novo Hamburgo. Marcos, um anilado de coração, que desde criança já corria pelos campos do Novo Hamburgo, foi passando de cargo a cargo até chegar à presidência do time do coração. Foi uma transição realmente que ela foi aos poucos. Eu, como gostava de participar de treinamentos, gostava de olhar os treinamentos, era muito detalhista nesse sentido, fui observando os treinamentos, olhava aquela moça se movimentar, gostava daquilo, gostava de esportes. E então aos poucos fui gostando mesmo do futebol. E quando, lá pelos 15, 16 anos, fui convidado a participar do conselho pelo ex-presidente, Dr. Adalberto Snell. Eu acabei presidente do conselho. E dali para ser presidente, no final foi um pulo. Para ele, foi uma grande alegria ser presidente do anilado. Acabou sendo bastante gostoso, apesar de espinhoso. Eu até vou fazer uma rima que foi gostoso. Mas no futebol não são só de bons momentos que se vive. Ele conta que já passou por muitas dificuldades durante sua gestão. A todo clube do interior cada vez mais tem dificuldades pela frente, porque não tem aquele apoio da mídia como tem em Porto Alegre, é muito fácil de aparecer. Quer dizer, mesmo que ela é cobrada, mas ele aparece muito fácil, o jogador, apesar que eu sempre usava para os nossos jogadores já desde 72, que o Novo Hamburgo realmente é uma vitrine. Uma prova está aí com a posição do Roger, que eu comentava com ele este ano ainda. Eu digo, Roger, é um pulo para tu assumir um grande clube. Hoje o Roger está aí no Grêmio, assumiu o Grêmio e está aí o resultado dele. Quer dizer, assumindo o Novo Hamburgo, a pessoa tem um pulo para ir para um grande clube. E o que destacar da época que você foi presidente, dos times, títulos? Nós em 72, por exemplo, eu fixei uma meta. Um trabalho em vendas, eu também costumei logo firmar com os jogadores uma meta, que foi a de ser campeão no interior do estado. Porque também sempre fui muito realista. Na época era muito difícil ser campeão gaúcho. E na primeira reunião, no meio do gramado, estamos olhando aqui agora, estou fazendo sinal com a mão, mas eu vejo, os telespectadores não estão vendo o gramado, mas os jogadores sentados no meio do gramado ouviram o que eu disse para eles. Eu disse, olha, não é amanhã nem depois, nós estamos iniciando agora a luta pelo 3º lugar no Rio Grande do Sul, ou seja, nós vamos ser campeões do interior. E realmente conseguimos. O que o Esporte Clube Novo Hamburgo representa na vida de Marcos Fezzi? Olha, representou bastante.
representou muita coisa deixada de lado muitas vezes. Eu, por exemplo, um dia estava em Santa Maria, nós estávamos na Série D, a Série C na época, do futebol gaúcho. Eu era presidente do conselho, mas eu, como sempre, me fiz presente. Só o presidente tinha ido junto, vice-futebol, eu acho que nem foi junto, mas estávamos nós dois lá e nós não poderíamos perder aquele jogo de jeito nenhum, senão nós ficaríamos na Série C. Nós precisávamos no mínimo do empate. E eu fiz um pacto com os jogadores, com o presidente do conselho. Eu disse, olha, se vocês conquistarem hoje um empate, eu consigo uma premiaçãozinha para vocês. E o goleiro, que era o nosso goleiro, tinha me pedido se eu conseguia a liberação dele, que ele era do Criciúma. Eu disse, olha, eu te consigo. Eu nem tinha falado com o presidente ainda, mas eu já disse, assumi com ele. Olha, ele acabou pegando até uma penalidade máxima que o juiz marcou contra nós. Até era meio duvidosa, mas o juiz apitou. Apitou, mas o goleiro pegou. Bom, acabou 1-1 o jogo, nós nos classificamos. Os jogadores choraram no final. Era o dia do meu aniversário, aquele dia. Na janta, para surpresa minha, eles me homenagearam e ofereceram a classificação, que era uma classificação já para a Série B. Nós estávamos subindo um degrau, vindo à Série A de novo, de encontro, e aquilo foi uma vibração. Parece mentira, mas nós estávamos subindo da Série C para B, mas era um passo que estávamos dando. Quer dizer, eu fui lá embaixo com o Novo Hamburgo para a Série C, mas voltamos para a Série B. Buscamos lá em Santa Maria, e aquilo foi um momento também gostoso de viver, mesmo no dia do meu aniversário. Minha família sozinha em casa, mas eu vibrando lá. Inclusive, houve música, cantada depois por uma senhora que tocou violão e o seu marido cantando. Os dois, uma homenagem linda. Quer dizer, o futebol traz coisas indescritíveis, momentos que a gente passa que quase não dá para explicar, mas é bom mesmo. E hoje o senhor ainda acompanha o clube nos jogos fora, né? Sempre que possível, sim. Nós, no ano passado, por exemplo, estivemos em Joinville, estivemos em Natal. Meu filho esteve em Curitiba, eu não fui a Curitiba, mas a família sempre procurou estar presente. Mesmo nos jogos no Gauchão, quase que todos estivemos presentes. Quer dizer, sempre que possível a gente vai. Estivemos em Caxias quando ganhamos do Juventude 2-1. Lá estávamos nós três, o Bruno, o filho dele e eu. E dificilmente eu ganhava do Juventude lá. E tivemos a vitória este ano por 2-1. Quer dizer, são coisas boas que a gente passa. Também passa quantas derrotas tive lá no campo do Juventude. Mas então ganhar do Juventude para mim foi uma coisa muito gostosa este ano ainda. E qual o momento triste que o senhor passou com o Esporte Clube Novo Hamburgo? O momento triste sempre é quando há uma queda. Tem momentos tristes, tem momentos difíceis. Eu passei um momento muito difícil um dia, num intervalo. Um momento foi engraçado, porque ele acabou se tornando positivo. Porque nós tínhamos feito uma renovação em 72 de plantel, eu promovi todo o quadro de juniores, que nem esse ano foi promovido. Todos os juniores foram promovidos, para baratear o custo. E aos poucos, porque a final seria no octogonal, e nós tínhamos certeza que chegaríamos. Uma certeza, lógico, a certeza nunca é total no futebol, mas internamente nós tínhamos essa certeza. Mas deixa que eu tinha deixado de renovar com alguns jogadores mais importantes, e a imprensa nos cobrando, tipo, vocês nos cobrariam. Tinham jogadores que, para mim, seriam titulares absolutos, mas está absoluto. Estavam pedindo muito e eu não podia pagar naquele momento. E deu um jogador em especial, coitado, já faleceu, posso dizer o nome dele, mas era um jogador muito respeitado, um grande jogador de bola, e ele nos ajudou muito ainda naquele ano. Mas naquele momento ele me fez uma pedida. A diferença de luvas estava em 2.000. E eu disse, vai para a concentração, assim.
Bom, resumindo a história, chegou de noite, ele dobrou a pedida dele. Eu acabei não renovando com ele naquele dia e deixei ele fora do jogo. Aí chegou na hora do jogo, o treinador veio me pedir disse que ele tinha aceitado a minha proposta. Eu disse, olha, agora nós vamos jogar sem ele. Deixa o Júnior que está jogando, que era um rapaz de 17 anos, ele vai jogar a partida, porque nós estamos para brincar. Porque senão, futebol a gente tem que ter autoridade e não pode de repente o jogador ficar jogando, porque senão tu vira joguete na mão do jogador. E deixei ele fora. E aos 43 do primeiro tempo, nós jogávamos contra o Guarani de Bagé, lá no Santa Rosa, aqui em Novo Hamburgo. O Guarani faz um gol, 1-0 para o Guarani vir o primeiro tempo. Eu passei um dos intervalos mais difíceis da minha vida. Sentado no vestiário, pensei, será que nós não chegaremos? E a responsabilidade era minha, porque eu disse para o treinador, não, ele disse, mas de quem é a responsabilidade? É minha, eu digo, é minha. Ele disse, bom, eu vou dizer, eu vou abrir a boca, eu vou dizer que é do senhor. Eu disse, não tem problema. Aí eu chamei aquele Júnior e disse para ele, o prêmio era de 100 cruzeiros, 100 pila, a gente dizia para ele. Ele ganhava 200 por mês. Eu disse, fulano, tu tem 200 pila, tu tem 100 pila por cada gol que tu fizer no segundo tempo, para nós virarmos esse jogo. Eu disse, quanto, presidente? Ele disse, 100 pila por cada gol. Ele disse, deixa comigo, eu vou fazer os gols. Ele foi para o campo, em 20 minutos estava 2-1 para o Novo Hamburgo. Quer dizer, são coisas que, aquele intervalo difícil, que muita gente não ficou sabendo, estou dizendo agora, se nós não teríamos chegado no octogonal, que chegamos e ficamos campeões do interior. Depois eu renovei com o Helenilton numa boa, ele voltou para quanto eu queria e eu paguei um pouco mais, a torcida pagou, eu fiz a torcida dar o dinheiro por fora para ele, aí chegamos no valor, né, e conquistamos o 3º lugar. E como é para você ter a família toda anilada, né? A gente vê aqui na arquibancada que é o senhor, a sua esposa, os filhos, né? Como é que isso representa para você? Realmente, se não fosse o apoio da família, nós não conseguiríamos fazer o que conseguimos, o que até agora conseguimos. Não fosse o apoio da minha esposa, dos meus filhos, das minhas filhas mesmo, cada um com sua parte, não teria jamais conseguido, porque eu sei de dirigentes que não tiveram o apoio que eu tive e jamais conseguiram chegar a conseguir fazer assim. Se deslocar tanto, ficar tanto tempo fora de casa, que se for contar em quilometragem rodada, o Bruno e eu realmente nos deslocamos barbaramente. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais Peneirão. Martins Advocacia, inscrita na OAB-RS 91.727. Busca justiça através da excelência no atendimento com responsabilidade, transparência e ética. O escritório conta com equipe formada por profissionais que prioriza a defesa e preservação dos direitos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, valorizando os interesses dos clientes, procurando sua satisfação por meio de soluções rápidas e eficazes, nas áreas trabalhista, previdenciária e civil. O escritório fica na Avenida São Leopoldo, 1700, bairro Celeste, Campo Bom, fone 3049-1398. Conheça o salão de beleza Temple Beauty Long. Trabalhamos com estética facial e corporal, unhas decoradas, personalizadas e postiças. Ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado. Desfrute de momentos agradáveis na nossa sala de massagem e depilação. Para os tratamentos capilares, temos profissionais altamente capacitados e produtos de primeira linha. Aproveite também nosso espaço reservados para noivas, debutantes e aniversariantes.
Visite-nos na Avenida Pedro Adams Filho, 4956, Centro de Novo Hamburgo. Telefone 3781-2910. E nessa segunda etapa do programa nós vamos falar como esse amor passa de geração para geração na família Feze. E na família Feze é assim, nem gremista, nem colorado. Aqui é anilado. Bruno, como é pra você, né, seguir os passos do seu pai? É uma honra muito grande. E a maior ofensa que tem para alguém da família Feze é chamar de gremista ou colorado. A gente faz questão e bate no peito, dizendo que é anilado com muito orgulho. Senhor Marcos, como foi para você quando o Bruno decidiu ser o presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo? Para mim foi uma satisfação, porque ele realmente estava assumindo um cargo que não deixa de ser espinhoso, mas também tem o seu retorno, que é a alegria que a gente tem nos momentos alegres. Claro que terão momentos difíceis, mas se trabalhar, se encarar a coisa, como eu saberia que ele faria, ele alcançaria resultados bastante positivos, como eu acho que ele foi mais longe do que eu fui, porque o momento era outro, mas ele teve bastante sucesso mesmo. Eu posso dizer como ex-dirigente e como torcedor que a gestão dele foi bastante boa. Bruno recorda com carinho os tempos de criança que ia ao estádio com seu pai, acompanhando o Noia em todos os momentos. Lembranças são muitas. Eu me lembro que ainda há pouco tempo eu achei um recorte de uma matéria que, na época, a saudosa loja Casas Cavazoto fizeram um programa de Dia dos Pais. Vejam só, nós estamos aqui falando do Dia dos Pais do Novo Hamburgo. Nesse programa eu já era pai de família, já era uma pessoa que caminhava pelas próprias pernas, e eu tinha que escrever uma redação sobre o Dia dos Pais. E eu contei uma história que o Novo Hamburgo jogou um clássico contra o Aimoré em São Leopoldo, onde na época a minha mãe me vestiu com, antigamente chamava com aquela roupa domingueira, me vestiu a contento, com gravatinha, bonitinho para ir ao jogo com o pai. E um clássico que o Novo Hamburgo acabou ganhando por 1-0. E o pai lembra que em determinado momento o Novo Hamburgo fez o gol e foi foguetório, aquela loucurada na geral. Daqui a pouco ele se deu conta assim, mas cadê meu filho? Ele não sabia onde é que eu estava, eu havia me perdido dele e eu estava chorando ao lado de uma árvore, realmente estava perdido, até que ele me localizou e trouxe junto dele. Voltamos para casa, o jogo havia sido em São Leopoldo, voltamos para casa, a mãe conta que eu cheguei só com calção em casa, havia perdido sapato, camisa, gravatinha, havia perdido tudo, mas louco de faceiro que o Novo Hamburgo havia vencido o clássico. O filho de Marcos, Bruno Feze, seguiu os passos do pai e também foi presidente do Esporte Clube Novo Hamburgo. Foi uma satisfação, mas é como o pai dizia há pouco, muitas noites sem dormir, muita dificuldade, e na verdade eu já tinha passado por vários cargos dentro da direção do Novo Hamburgo. Com 23 anos de idade eu fui diretor de futebol, né? Talvez até poucas pessoas saibam disso, que em 89 eu fui diretor de futebol, depois em 93 e 94 de novo à frente, depois em 2002 novamente galgando com a presidência do Conselho em 2003, 2004, assumindo a presidência do clube em 2005. Então, na verdade, eu já tinha levado alguns tombos, já tinha servido um pouco de base, né? E o grande sucesso da nossa gestão não foi mérito nosso, foi mérito das pessoas que estavam conosco na direção. Como o nosso programa de hoje é especial Dia dos Pais, para finalizar, nada melhor que Bruno dizer o que representa o pai Marcos Feze. O
pai, na verdade, é o meu grande líder, meu grande exemplo e muito de tudo que a gente usou, não só enquanto dirigente do Novo Hamburgo, daí falando num aspecto mais amplo, como pessoa, como caráter, ensinou sempre a tratar todo mundo com o devido respeito, e eu acho que o esporte também tem isso de bom, ajuda a pessoa a querer ser uma pessoa melhor, né? Então como estar participando de um programa Dia dos Pais junto com meu pai e ainda falando sobre Novo Hamburgo é tudo de bom. E o que representa o filho? O filho já é uma realidade hoje, que eu inicialmente convidei ele para trabalhar comigo e hoje eu posso dizer que profissionalmente ele já, como se diz na gíria, ele hoje já é um jatinho. Ele não é, como diriam antigamente, não é um teco-teco, ele é um jatinho já me superou, já passou profissionalmente, mas eu fico satisfeito com isso, eu não vou ficar chateado não. Muito contente, porque um pai vendo um filho se realizar profissionalmente, isso é a melhor coisa que pode ter. E isso eu tenho certeza que o esporte, se não foi a única causa, foi uma das causas que ajudou a formar o seu caráter. Claro que a família tem que ajudar a pessoa a formar o seu caráter, mas o esporte, sem dúvida nenhuma, ajuda a pessoa a formar o seu caráter. E isso eu convido a todos, indistintamente, que aproveitem o esporte para que se tenham mais crianças longe dos vícios, de toda coisa ruim que tem, para que tenham filhos, como eu tenho o Bruno, como uma pessoa que está vencendo na vida, muito por causa do esporte e por causa do seu trabalho, lógico. Obrigado. E o Peneirão dessa semana vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau!